Vídeo tem a intenção de explicar as atividades do quarto bimestre para as turmas do primeiro B, C, D, E, F, G, Escola Porfírio da Paz, em Paulínia. A primeira atividade é relacionada ao último tema do Caderninho do Estado. Uma atividade para discutir a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então eu peço para que vocês escolham um desses itens e destaque alguns trechos desse item. Pois tentem discutir o sentido dos principais conceitos. Se for o caso, acrescentem palavras para ajudar na discussão. Pense nos pressupostos dos conceitos, aquilo que vem antes do que está sendo dito. Pense em quais situações esse direito é violado. Pense numa política pública para ajudar no seu cumprimento. Pense numa crítica. Procure como esse artigo aparece na Constituição brasileira. Não precisa necessariamente seguir esta ordem. Concentre-se nos conceitos e na forma como o Estado brasileiro se organiza para implementá-la, para discutir a declaração. Atividade 2 estou pedindo para que vocês escolham 5 questões das 8 questões do Enem que eu selecionei sobre esse tema. Eu peço para que vocês, primeiro, identifiquem a pergunta da questão, e escreva essa pergunta com as suas palavras. Depois, escreva o significado da principal palavra da pergunta. Depois, escreva o enunciado disso sobre a pergunta. Depois, procure no dicionário, na internet, os possíveis sentidos para as palavras que vocês não conhecem. Depois, aqueles que conseguirem, em cada uma das alternativas, digam o que é correto ou o que é errado. Então, eu vou ler aqui a primeira questão do Enem de 2016. Enquanto a conferência oficial do Rio Centro na Barra é restrita aos participantes credenciados, que só entram depois de passar por um forte controle de segurança, a Cúpula dos Povos é aberta ao público, em tendas ao ar livre, no aterro do Flamengo. Ela é aberta também às tribos e discussões mais diversas, em mesas de debates e painéis geridos pelos próprios participantes, buscando promover a mobilização social, problemas ambientais, econômicos, sociais, políticos e de minorias. Serão discutidas no evento, afirma um ativista norte-americano, em alusão ao movimento que ocupou Wall Street em Nova York no ano passado. Uma articulação entre as agendas ambientalistas e antiglobalistas indicam a... Então essa última frase que eu li é a pergunta. Então, para você ter claro o que você vai responder, você precisa entender essa última pergunta. Então, vou repetir. Uma articulação entre as agendas ambientalistas e antiglobalistas, e a antiglobalização indica a. Então é importante você saber, primeiro o que é articulação, depois o que são ambientalistas e depois o que é antiglobalização. E o que indica, Eu acho que são duas palavras importantes aqui, articulação e indica. Indica é mostrar, Então o que a articulação entre essas duas agendas mostra, O que é articulação? Quando você tem uma coisa que está no meio de outras duas, E que essa daqui está ligando, está conectando. Então, no caso, ele está perguntando uma conexão entre essas duas agendas. Aí a gente também precisa saber quais são as agendas ambientalistas e antiglobalistas. No texto não é dito nada sobre isso. O texto, na verdade, sim, ele diz algumas coisas sobre isso, Ele diz que há 2 eventos. Um que é fechado, que talvez esteja se referindo aos governantes dos países capitalistas, e o outro evento é aberto, talvez entre aqueles que são contra esses governos capitalistas, Então, a agenda dos ambientalistas talvez seja contrária à agenda dos capitalistas, E a agenda dos antiglobalistas
talvez seja contrária dos países capitalistas, dos governantes dos países capitalistas. Então é isso que vocês precisam fazer até a atividade E, né? Até a D. No caso da E, ela é mais difícil, né? Eu não estou cobrando isso para todos, né? Então é dizer o que é certo e errado a partir do que a gente discutiu anteriormente, né? Então, a constituição de espaços de debates transversais globais, a articulação indica isso? Parece que sim, né? Mas vamos ver as outras. A consolidação do movimento operário internacional? Não, ele não é o movimento operário, mas é o dos ambientalistas e do antiglobalistas, né? Que está em colocação aqui. A promoção do consenso com as elites políticas locais? Não, eles querem discutir problemas mundiais, né? Humanização do sistema capitalista financeiro? Não, eles não querem humanizar o sistema capitalista financeiro, eles querem discutir a agenda dos ambientalistas e dos antiglobalistas. Então é muito importante que vocês façam esse exercício, porque quem for continuar estudando, né, e mesmo quem não for continuar estudando, mas que for prestar um concurso público, vai lidar com situações desse tipo. Então é importante vocês entenderem como uma questão é construída.